Seja bem-vindo. Você está pronto para mais uma viagem ao psicopatismo humano? Antes de começarmos, eu preciso de algo simples. Comenta aqui embaixo de onde você está me assistindo agora. Isso ajuda o canal a crescer e me dá força para continuar trazendo mais conteúdo perturbador para vocês. Agora respira fundo, apaga a luz se tiver coragem, porque os relatos de hoje não são histórias comuns. Eu sempre fui o tipo de pessoa que confia em lógica, mapas, horários, dados. Nunca acreditei muito em pressentimentos, sempre achei que medo sem explicação era só cansaço ou imaginação trabalhando demais. Naquela noite, eu estava cansado. Tinha passado o dia inteiro em reuniões, estradas, conversas vazias. Só queria chegar em casa, tomar um banho quente e dormir sem sonhos. A rodovia estava praticamente deserta. O tipo de silêncio confortável que só existe depois da meia-noite. O motor do carro era a única coisa viva naquele trecho. Foi quando o GPS recalculou a rota. O aviso surgiu de forma automática, quase inocente. Desvio encontrado, tempo estimado reduzido, 40 minutos a menos. Suspirei aliviado, não pensei, não questionei. Apenas segui a seta azul. Saí da rodovia principal e entrei numa estrada secundária. Logo de início, algo pareceu fora do lugar. O asfalto era antigo demais, irregular, cheio de remendos escuros como cicatrizes mal feitas. Não havia placas indicando o nome da estrada, nenhum limite de velocidade, nenhuma referência. Mesmo assim, continuei. No começo, tentei racionalizar. Área rural, pensei. Estrada pouco usada, mas quanto mais eu avançava, mais a sensação de isolamento aumentava. As árvores dos dois lados eram altas demais, fechadas demais. Formavam uma espécie de corredor escuro, como se a estrada tivesse sido engolida pela mata. O rádio começou a chiar. Primeiro, um ruído leve. Depois, vozes distorcidas, irreconhecíveis, até que de repente desligou sozinho. Tentei trocar de estação. Nada. Foi então que percebi que o celular também não tinha mais sinal. 0 barras. Continuei dirigindo, agora em completo silêncio. E foi nesse silêncio que comecei a sentir algo diferente. Não era medo ainda, era vigilância. Como se algo estivesse consciente da minha presença. Olhei para os retrovisores. Nada. Segui em frente. Minutos depois, ou talvez horas, o tempo ali parecia estranho. Vi algo no acostamento. Uma pessoa. Reduzi a velocidade automaticamente. Ela estava parada, completamente imóvel, de costas para a estrada. Alta, muito magra. Os braços pendiam ao lado do corpo, rígidos demais para parecerem naturais. Me aproximei devagar. Os faróis iluminaram a silhueta, mas nenhum detalhe surgia. Nem roupa, nem cabelo. Era como se a luz não quisesse tocá-la. Quando passei ao lado, a cabeça daquela coisa se moveu, lentamente. Não virou o corpo, apenas o pescoço. E naquele instante, meu corpo inteiro gelou. Porque não havia rosto, nenhum traço, nenhum relevo. Era como olhar para um vazio sólido. Pisei fundo no acelerador. Meu coração batia tão forte que doía. A respiração ficou curta, descontrolada. Olhei pelo retrovisor. Ela ainda estava ali, parada, observando. Dirigi por mais alguns minutos, ou pelo menos achei que fossem minutos. Comecei a notar algo estranho. As curvas se repetiam, uma árvore caída à esquerda, um trecho de asfalto rachado à direita, um poste torto, sem lâmpada. E então, de novo, a mesma sequência. Eu estava andando em círculos. O pânico começou a subir. O carro começou a falhar. O painel piscou, a luz da bateria acendeu. Foi quando a estrada simplesmente terminou. O asfalto virou terra batida, como se alguém tivesse interrompido a construção no meio do nada. Frei bruscamente.
Desci do carro com as pernas tremendo. O ar ali era pesado, difícil de respirar. Cheirava a umidade e algo velho. Foi então que vi a placa, caída no chão, tomada pela ferrugem. Não havia nome legível, apenas um símbolo estranho, riscado várias vezes, como se alguém tivesse tentado apagar aquilo, ou impedir que fosse reconhecido. Ouvi um som atrás de mim. Não eram passos, era algo arrastado. Voltei correndo para o carro, girei a chave. Nada. O motor não respondia. O som se aproximava. Foi a última coisa que lembro. Acordei horas depois, já amanhecendo, caminhando desorientado à beira da rodovia principal. A polícia disse que eu estava em choque. Segundo eles, aquela estrada havia sido desativada décadas atrás e ninguém deveria estar ali depois do pôr do sol. Eu sempre preferi dirigir à noite. Durante o dia, a estrada parece barulhenta demais, pessoas demais, olhares demais. À noite, não. À noite, a estrada se torna honesta. Só você, o carro e o caminho à frente. Naquela madrugada, eu voltava da casa de um amigo em uma cidade vizinha. Não era longe, menos de 1 hora de viagem. Escolhi uma estrada secundária, como fazia sempre. Mais vazia, mais silenciosa. O céu estava completamente escuro, sem lua, sem estrelas. O tipo de noite em que os faróis parecem cortar um vazio sólido. Dirigia tranquilo, com o rádio baixo, quando vi algo adiante. Um carro, parado, bem no meio da pista. Reduzi a velocidade imediatamente. Não havia pisca-alerta. Não havia faróis ligados. Nenhum sinal de emergência. Estranhei. Buzinei uma vez, depois outra. Nada. A estrada era estreita demais para desviar e não havia acostamento suficiente. Parei alguns metros antes. O motor ficou ligado. Os faróis iluminavam o carro parado, mas pareciam não alcançar além dele. Fiquei ali por alguns segundos tentando decidir o que fazer. Foi quando percebi o silêncio. Não havia vento. Não havia insetos, nenhum som distante. Era como se o mundo tivesse sido colocado em pausa. Desci do carro com cautela. Cada passo parecia alto demais. O cascalho sob meus pés ecoava. Me aproximei lentamente. Era um carro comum, nada de especial, mas algo nele estava errado. A porta do motorista estava destrancada, levemente entreaberta. Empurrei com cuidado. O interior estava escuro. Frio. No banco do motorista, vi as marcas. No começo pensei que fossem rasgos normais, mas cheguei mais perto e entendi. Eram marcas de unhas, profundas, irregulares, como se alguém tivesse cravado os dedos ali, com força desesperada. Meu estômago revirou. Chamei por alguém. Oi, tem alguém aí? Minha voz soou estranha, fraca. Nenhuma resposta. Foi então que senti algo. Não ouvi primeiro, senti uma pressão nas costas, como se alguém estivesse perto demais. Então vieram os passos, atrás de mim, lentos, pesados, arrastados. Cada passo parecia deliberado. Não me virei. Eu sabia que se olhasse, algo mudaria para sempre. Meu corpo inteiro entrou em pânico. Corri, entrei no carro e bati a porta com força. Girei a chave. O motor demorou 1 segundo. 2. Liguei. Acelerei. Só quando já estava longe. Olhei pelo retrovisor. Vi movimento ao redor do carro abandonado. Sombras. Não tinham forma definida, mas se moviam, se deslocavam de maneira errada, como se não respeitassem o chão. Uma delas parecia olhar diretamente para mim. Dirigi sem parar até chegar em casa. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, movido por algo entre curiosidade e necessidade, resolvi pesquisar. Descobri que aquele carro constava como desaparecido. 5 anos antes, mesma estrada, mesmo horário aproximado. O motorista nunca foi encontrado. Continuei pesquisando e encontrei mais relatos. Pessoas que viram carros parados no meio da pista, sempre à noite, sempre sem explicação. Algumas pararam,
Outras aceleraram. As que pararam não deixaram novos relatos. Nunca mais voltei àquela estrada. Mas às vezes, quando dirijo à noite, vejo pelo retrovisor algo parado ao longe. Um carro, esperando. Enquanto muita gente via perigo, ele via oportunidade. Trabalhava durante o dia, estudava à tarde e dirigia à noite. Dizia que o silêncio o ajudava a pensar, que as pessoas eram mais verdadeiras quando estavam cansadas demais para fingir. Naquela noite, falamos rápido pelo telefone. Ele estava animado. Disse que tinha aceitado uma corrida diferente. O tipo de corrida que o aplicativo normalmente não oferecia. O ponto de embarque ficava fora da área urbana, numa estrada que ele não reconheceu de imediato. Deve ser algum erro do sistema, ele disse rindo, mas o valor tá bom. Brinquei dizendo que parecia começo de história de terror. Ele riu de novo. Essa foi a última vez que ouvi a risada dele. Minutos depois, recebi o primeiro áudio. No começo, parecia normal. O som do motor, o barulho dos pneus no asfalto. Mas havia algo errado. O silêncio ao redor era absoluto. Nenhum carro passando, nenhum vento. A respiração dele começou a ficar mais pesada. No áudio seguinte, a voz dele já estava diferente. Ele dizia que a estrada não tinha placas, que o GPS girava, mas não indicava saída. Eu já passei por essa curva antes, ele dizia. Eu tenho certeza. Ouvi um barulho no fundo do áudio, como alguém se movendo dentro do carro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, falou mais baixo. Tem alguém aqui. Meu estômago gelou. Respondi imediatamente, pedindo para ele sair dali. Mandar a localização, chamar a polícia. Mas ele não respondia. O áudio seguinte veio quase 5 minutos depois. A voz dele tremia. Disse que não lembrava de ter parado para alguém entrar, mas sentia alguém no banco de trás. Não ouvia respiração, não ouvia movimento, só presença. Ele disse que o retrovisor parecia diferente, que quando tentava olhar, a imagem não fazia sentido, como se algo estivesse ocupando espaço demais. A estrada seguia em frente, sempre em frente, sem cruzamentos. Sem saída. O último áudio tem poucos segundos. Dá para ouvir o carro diminuindo a velocidade, a respiração dele quase um choro. E então ele sussurra: essa estrada não acaba nunca. Depois disso, silêncio. As mensagens não foram entregues. As ligações caíam direto na caixa postal. Passei a madrugada acordado. De manhã fomos à polícia. As buscas começaram ainda naquele dia. 3 dias depois, encontraram o carro, parado no acostamento de uma estrada secundária, sem marcas de colisão, sem sinais de luta. As portas estavam trancadas por dentro. No banco do motorista, tudo normal. Cinto afivelado, chave na ignição. No banco de trás, nada. Nenhuma marca, nenhum objeto esquecido. Apenas o celular dele. A perícia analisou o GPS. O último registro de localização apontava para um trecho de estrada que não constava em nenhum mapa oficial. Um caminho antigo, desativado, ignorado. Segundo os registros, a estrada não era usada havia décadas. Meu irmão nunca foi encontrado. Às vezes penso naquele último áudio, na forma como ele falou. Não parecia alguém sendo atacado, parecia alguém percebendo, tarde demais, que não havia saída. 3 estradas diferentes, 3 histórias que não se conhecem, mas todas compartilham o mesmo padrão: silêncio, isolamento e a sensação de estar sendo observado, antes mesmo de ver qualquer coisa. Talvez algumas estradas guardem mais do que lembranças. Talvez guardem intenções. Se você já sentiu vontade de acelerar sem motivo, de evitar um caminho mesmo sem saber por quê, talvez seu corpo tenha entendido algo que sua mente ainda não consegue aceitar. Boa noite. E lembre-se,
Nem todo atalho encurta o caminho.